Vamos iniciando mais uma live de quinta-feira. Sejam muito bem-vindas. A live de hoje nós iremos falar sobre relacionamento. Eu coloquei enquete, vocês votaram e dentre as questões que eu coloquei lá, relacionamento foi a mais votada. Lá eu coloquei relacionamento, procrastinação e também coloquei empoderamento emocional. E relacionamento ganhou. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamento e eu trouxe para vocês um segredo. É uma tríade onde você vai conseguir se relacionar com qualquer tipo de pessoa. São coisas para que você reflita e consiga aplicar em qualquer relacionamento. Muitas vezes nós pensamos que relacionamento está só ligado ao relacionamento amoroso, né? Esse relacionamento carnal. Mas não. Relacionamento também envolve as suas relações de trabalho, as suas relações familiares, né? Normalmente existem mulheres que possuem problemas em se relacionar e não é só a questão amorosa. Os problemas, eles vão também para além das famílias, eles chegam ao local de trabalho. Já viu aquelas pessoas que são difíceis? Que a gente tem uma dificuldade em se relacionar? Então, eu vou hoje conversar com vocês sobre qual a sua participação nessa dificuldade. Como você conseguir se relacionar independente do tipo de pessoa que você encontrar pela frente. Porque nenhum ser humano nasceu para viver só, correto? Então, se nós não nascemos para viver só, precisamos aprender do berço a se relacionar. O bebê, quando nasce, por exemplo, ele já tem todos os códigos para se relacionar com a mãe, porque senão ele fica com fome, fica sujo, né? Então, é do ser humano descobrir ao longo da vida estratégias para se relacionar com os outros seres humanos. Isso é nosso, nascemos assim. Só que ao longo da vida, a gente vai perdendo esse trato. Vocês já observaram crianças se relacionando? Crianças brincando, a ingenuidade, a pureza que essas crianças se relacionam? Então, e ao longo do tempo, ali na adolescência, a gente começa os embates com o relacionamento, onde a gente começa a ter, não quero trabalhar em grupo, porque eu não consigo lidar com as pessoas, eu sou ruim para poder conversar, não consigo me expressar, e aí a gente coloca isso na cabeça e vem trazendo até a vida adulta. Isso dificulta no trabalho, dificulta na família, dificulta a sua relação com seus filhos e com quem mais você vier a se relacionar ao longo da sua vida. Bom, eu separei uma tríade, são 3 pilares para te ajudar a se relacionar melhor com as pessoas, né? Independente de quem seja. Primeiro, você precisa trabalhar você. É porque muitas vezes a gente olha para o outro que é difícil e fala assim, mas aquela pessoa é muito complicada. Não, com aquela pessoa ali eu não me dou, não me bate, né? Tem gente até que fala assim, meu santo não bateu com daquela pessoa. Esquece que você é um indivíduo, a outra pessoa é outro indivíduo. Você também traz coisas dentro de você que dificultam as relações. Não é só um mérito da pessoa que tem uma personalidade difícil. Às vezes a pessoa pode ter a personalidade mais terrível do mundo, que se você for uma pessoa que conhece, que sabe se comunicar, você consegue dobrar a pessoa, você consegue daquela pessoa o que você deseja, simplesmente pelo fato de saber se relacionar. E é isso que eu vou trazer hoje, essa facilidade para poder tramitar aí na sociedade ou na família de vocês. Bom, o que eu quero dizer com você? Você precisa ali dentro do autoconhecimento entender a sua transgeracionalidade. Eu sempre falo isso e sempre vou dizer porque isso envolve tudo em nossa vida, né? Como que você foi criada, por exemplo? Você foi criada mais fechada? Você foi criada a não falar com estranhos, né? Das crianças tem essa coisa, não fala com estranho, se afasta de tal pessoa e a gente vai
colocando barreiras em nós mesmos, de acordo com os conselhos que a gente ouviu aí das nossas mães, das nossas avós, tias e tudo mais. Então, você precisa primeiro se conhecer. Como é essa sua trajetória? O que você trouxe de relacionamento que você viu na sua mãe, que você viu na sua avó? Como eram as relações dessas mulheres que cercam a sua vida ou que cercaram a sua vida? Faça essa avaliação. Depois, dê uma checada nas suas emoções. Como é que estão as suas emoções? Sim, porque pensa assim, você está um furacão de emoção, você não sabe ali, não tem empoderamento emocional. Você ainda não descobriu como ter poder das suas emoções para poder se relacionar. E aí você encontra outra pessoa que também está vivendo um furacão. O que vai acontecer? Vocês vão se chocar e vai repelir. Isso é normal. Então você precisa avaliar como é que estão as suas emoções para poder se relacionar de uma forma positiva. Muitas vezes nós repetimos coisas da nossa infância, do nosso passado, nas relações atuais, como também reproduzimos emoções guardadas, que viemos acumulando ao longo do tempo, em relações que não tem nada a ver com isso. Quem aqui nunca viu, quando você tem lá aquelas pessoas, chegam no trabalho e a pessoa chega super mal-humorada e vai descontando tudo em cima de você. Todo mundo já passou por isso, né? E a pessoa vem e briga e não fala bom dia, ou tá muito zangada e desconta em você. Ou um esposo também já fez isso, né? Já veio do trabalho com um monte de demanda, e despejou tudo em cima de você. E aí, como é que estão as suas emoções para poder filtrar isso, olhar para a pessoa e falar assim, bom, não é comigo. A pessoa trouxe isso de algum lugar. Como que eu vou lidar com isso? E aí envolve empatia, de você olhar para o outro e não achar que tudo é problema seu, que tudo é com você, que você é a pessoa, que a pessoa tem uma implicância. Às vezes a pessoa simplesmente está vivendo um dia ruim. Mas nós, como queremos ser muito bem tratadas, como queremos estar sempre ali, muitas vezes sendo paparicado por todos, a gente não consegue compreender que às vezes o outro traz demandas de fora e não tem com quem desabafar e desabafa tudo em forma de atitude em cima da gente. E como é que você reage em um momento desse? Você devolve? Porque você também não tem esse controle, esse domínio da situação. O seu poder emocional, ele inexiste, aí é por isso que você vai descontando em todo mundo. Aí depois você chega e fala assim, nossa, eu tenho uma dificuldade de me relacionar. Às vezes nem é. Às vezes não tem. Às vezes você pode ser uma pessoa difícil. Cada um tem a sua personalidade. Tudo bem, isso é normal. Ninguém agrada a todos. Jesus não agradou a todos. Como é que você vai agradar? Entendeu? Você não é o quinto dia útil para deixar todo mundo feliz. Você não é café para agradar todo mundo. Você é um ser humano cheio de falhas, que vai encontrar outro ser humano cheio de falha, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na família, na parentela. Como é que você lida com essas situações? Então, a gente precisa começar a avaliar como eu estou antes de rebater aquilo que a pessoa trouxe da casa dela. Ou se é em relação à sua casa, o que seu filho trouxe da escola que ele chegou tão nervoso com você? Não é com você. A pessoa saiu, estava bem, voltou, parecendo virado num tetel. O problema não é com você. Mas muitas vezes a gente se dói, a gente pega pra gente, Ai, mas eu tô com uma dificuldade enorme, eu tô com uma dificuldade tremenda. E aí você se fecha, achando que a culpa toda é sua, e não é. A pessoa simplesmente não estava bem. Mas para você identificar isso, você precisa conhecer-se. Você precisa saber, olha, eu sou vulnerável em relação às minhas emoções. Então, a pessoa falou um pouquinho mais alto comigo, eu já desabo, me dá gatilho, e aí eu já aciono as minhas emoções, assim, vem tudo à tona, tô no copo cheio. Uma gota transborda, já viu isso? Então, não tem como você entrar numa relação, por exemplo, amorosa, se você ainda não está curado. Você vai reproduzir as coisas que aconteceram na outra relação. E pior, a pessoa que não está curada e ela começa a se relacionar de novo, ela atrai normalmente pessoas muito parecidas com aquela que ela já se livrou.
E ele fala assim, nossa, eu tenho o dedo podre, eu só aponto para aquilo que me faz sofrer. Não é. É porque você ainda não parou para analisar a sua descendência, como eram as relações das mulheres que compõem a sua vida. Você não parou para fazer uma análise das suas emoções e já foi logo por carência se antecipando e arrumando uma pessoa. Entende? Então você precisa ter esse autoconhecimento de você mesma. Porque numa relação existem 3 fatores, você é um deles. E aí qual é o próximo fator? O outro. Esse outro, eu não estou falando do outro em relação a o amor, né? Uma relação amorosa. Não, o outro pode ser, sei lá, sua vizinha, o seu chefe, é o outro. Aquele que você vai se relacionar no dia a dia. Seu filho, sua mãe, sua parentela, independente de que não é você, é o outro. Então, quando eu falar o outro, eu estou me referindo às pessoas que você vai encontrar ao longo da sua vida, independente de sexo, tá? E aí, como que eu faço para poder observar esse outro? A gente precisa parar de julgar as pessoas, sabe? Ninguém sabe o que o outro passa. Ninguém sabe o que o outro carrega dentro de si. Muitas vezes somos intolerantes e intransigentes com o outro. Cobramos demais porque estamos cheias de expectativas. Eu brinco, né, com as minhas amigas, eu falo assim, não crie expectativas, crie coelhos. Porque eu crio um coelho e sei como quase não dá trabalho, bichinho. E quando a gente cria expectativa, normalmente a gente se frustra. A gente se decepciona. O outro ser humano, ele nunca vai atender às suas expectativas. Às vezes você tá ali vivendo um romance, aquele romance perfeito, né? Tá feliz da vida. Chega aí o dia da mulher que acabou de passar e a pessoa não te felicita. E por causa disso, você começa a desandar o seu romance, porque era importante para você que a pessoa te felicitasse. Você gerou uma expectativa. Ai, será que eu vou ganhar flores? Será que eu vou ganhar chocolate? Será que eu vou ganhar uma ligação, uma mensagem especial? E a pessoa simplesmente esqueceu. Ela não atendeu a sua expectativa. Mas é uma pessoa especial. Ela só esqueceu uma data. Entende? Nós cobramos muito, julgamos muito as pessoas, sem saber como foi o dia dessa pessoa, por exemplo, para ela ter lembrado. Às vezes não conseguiu lembrar, o dia foi muito tumultuado, a pessoa passou um monte de problema. Em relação aos seus filhos, né, normalmente a gente quer que o filho tenha extrema obediência, e aquela obediência cega, a crítica, aquele que não critica, ele só obedece. Nossos filhos não são robôs. Não tem como se relacionar com o filho dessa forma. Principalmente quando está naquela segunda fase da infância e adolescência. Segunda fase da infância, eles já começam a descobrir que eles têm personalidade. Eles podem escolher a roupa, escolher o colega, escolher como quer comer. E a gente fica, como assim? Sou eu que determino, eu que escolho a roupa, eu que sei o que comprar, eu que sei o que vai comer. E a gente começa a se frustrar como mãe. Chega na adolescência, isso piora, porque a gente espera que tenha essa obediência crítica e adolescente não é assim. Adolescente, ele começa a se ver no mundo e a forma dele se relacionar no mundo é usando perguntas e críticas. E aí a gente não aceita. A gente, não, mas como assim tá me questionando? Eu sou a autoridade, eu sou a mãe. E a gente se frustra e causa briga dentro de casa porque quer impor algo que simplesmente a empatia resolveria uma boa conversa. E isso é para todas as relações. Às vezes você é chefe, e aí por ser chefe, você quer que os seus liderados ali te obedeçam sem levantar uma dúvida ou uma questão. E uma pessoa vira e fala assim, não, mas espera aí, isso aí eu não concordo. Pronto, já virou, ai, não me relaciono bem com aquela pessoa. Simplesmente que a pessoa discordou de você. Então nós precisamos fazer essa análise. Olhar para nós e olhar para o outro com um olhar mais acolhedor, sabe? Antes de olhar para criticar, tentar olhar para saber o que está acontecendo. Eu, nas minhas relações, eu procuro sempre ser assim. Eu não, é raro, eu não discuto, não tem essas coisas comigo não. Hoje mesmo um colega do outro trabalho estava dizendo assim, nossa, sua paciência é uma paciência de Jó. E eu vim refletindo para casa, porque vocês já tinham decidido falar sobre relacionamento. E eu no meu trabalho me relaciono bem
com a maioria, né? Existem pessoas, lógico, que a gente é mais próximo que outras. Mas essa frase, você tem uma paciência de Jó, me remeteu a algumas coisas. Sempre que me procuram, ou que cometem um erro, ou que acontece algum... eu sempre tento avaliar o lado da pessoa. Eu sempre tento olhar e falar assim, não, mas a pessoa está passando por isso, não, mas a pessoa está vivenciando, vamos ter, né, uma mansidão aí, vamos mediar essa conversa, vamos ver. Então, eu saio de mim para olhar o outro, e isso me facilita as relações. Eu sou uma pessoa que transito ali em vários setores de uma forma muito tranquila, exatamente por isso. Prova disso o lugar que eu trabalho, né? Algumas aqui já sabem que eu trabalho numa unidade de internação com jovens, homens de 18 a 21 anos que estão cumprindo sentença, né? Por atos que cometeram e foram sentenciados, privados da sua liberdade. E eu trabalho com eles diariamente. Nunca tive um problema de relacionamento. Pelo contrário. Eles me chamam para conversar, sabem que eu escuto, que eu tento entender as demandas que eles trazem. E isso é muito bacana vocês aprenderem a fazer. Quem tem problema de relacionamento, se avalia primeiro. Ai, mas aquela pessoa é muito difícil. Normalmente, a ciência, a pesquisa diz que aquele que você bate de frente é porque é muito parecido com você. Então, o que te irrita no outro é algo que está oculto dentro de você. E você não aceita nem ver no outro. E aí você repele aquela pessoa, né? Ai, meu santo não bateu. Avalia. Tem algo na pessoa que é muito próximo a você. Ou algo na pessoa é muito próximo a alguém que você conhece. Às vezes você, não suporta aquela pessoa. E ela é parecida com alguém que te feriu. Mas aí você pensa, tem culpa a pessoa parecer com alguém que te feriu? Tem um comportamento ou outro parecido? E você tenta mediar essas emoções, você tenta mediar esse sentimento. Porque se você não fizer isso, você nunca vai se dar bem no emprego, você nunca vai ter um trabalho legal em equipe, não saber trabalhar em equipe, é isso, é não olhar o lado do outro e querer sempre impor a sua posição e a sua opinião. Relacionamento nunca vai dar certo, vai sempre ficar ouvindo, ai, fulano tem o dedo podre, ai, fulano escolhe uma pessoa que preste. Não é isso, você atrai aquilo que está mal resolvido dentro de você. Você resolvendo, você vai ver que você vai atrair outras pessoas, outras energias, porque enquanto você não resolve, a situação se repete. Sabe? É como uma prova de escola. Enquanto você não é aprovada, você não sai da situação. Ah, mas eu troquei de relacionamento para ver se melhorava. Não vai melhorar enquanto você não se resolver. Você vai só repetindo com outras pessoas. Mas você fica reproduzindo. O outro pilar, então nós já falamos de 2. Você precisa fazer essa reflexão a respeito de você. Você precisa fazer a reflexão a respeito do outro. Aquele que te incomoda, aquele que é difícil de relacionar, aquele que você não consegue liberar perdão porque te fez alguma coisa e é uma pedra no teu sapato. Muitas pessoas acham assim, eu não consigo perdoar fulano. O problema é todo seu, você sabia? Quem sofre com a falta de liberar perdão é você, não é o outro. Às vezes o outro tá vivendo a vida dele tranquilo, nem lembra que você existe, e você tá aí, sabe, remoendo. Ai, porque me fez isso, porque falou aquela palavra, porque falou de mim para fulano. Você tá sofrendo sozinha. A pessoa tá vivendo a vida dela. Então você precisa fazer essa investigação dentro de você, para poder resolver essas questões do passado e conseguir viver daqui para frente sem essa sombra do não sei me relacionar, não consigo me expressar com as pessoas, tenho bloqueio de trabalhar com pessoas em grupo. Tudo isso se resolve. O outro e último pilar, o mundo. Então eu falei de você, falei do outro e agora do mundo. Quando eu falo do mundo, eu quero dizer você se relacionando com o todo, com a sociedade no geral. Seja no seu emprego, né, já está fora da sua casa. O seu emprego, amigas, né? Existem aquelas pessoas que são tão difíceis que não tem nem amiga. As amigas não suportam, não aguentam. É tanta reclamação, só liga para poder falar do outro, para pedir ajuda. Não pensa no que a amiga está precisando. De ligar e falar assim, oi minha amiga, o que você está precisando? Você me ajuda tanto, o que eu posso te ajudar? É sempre para si. Existem pessoas que são assim, elas sugam, né?
São pessoas vampiras, elas sugam a energia do outro. Então não seja dessa forma. Olhe como é a sua relação com o mundo. Como é que você faz isso? Primeiro, avalie a sua comunicação com as pessoas. Você sabe se comunicar com as pessoas? Você sabe passar a informação que você precisa passar de uma forma que a pessoa não interprete mal? Ou de uma forma que você não vá ferir os sentimentos da outra pessoa? Eu sei que tudo isso que eu estou dizendo para vocês não é fácil de ouvir, né? Quando a gente fala assim, tenho problema com fulano, é porque fulano é muito ruim. A gente nunca olha que pode ser um espelho, né? Fulano está refletindo a minha imagem. A gente não pensa assim, é difícil a gente fazer essa análise. Então, você precisa avaliar qual é a forma de você falar com as pessoas. Às vezes, um jeito que você falou e a pessoa entendeu de outra forma, aquilo ali já gera uma confusão imensa. Então, você sabe se expressar? Você sabe comunicar da forma correta? Se não sabe, precisa aprender. Precisa aprender. Porque a boa comunicação, ela resolve guerras, sabia? A guerra que tá aí, ó, se tivesse uma pessoa mediadora, né, e o outro não fosse tão intransigente, essa guerra acabava de vez. Então, saber se comunicar, saber mediar as situações, ser uma pessoa pacífica, mediadora, não aquela pessoa que chega e causa confusão, sabe? Por exemplo, tá a situação de conflito, você chega e bota mais lenha na fogueira. Não, a situação tá conflituosa, você chegar para resolver. Peraí, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos resolver, sabe? Conciliadora. Você tem segurança quando você vai falar com as pessoas? Ou você é aquela pessoa fechada que não consegue se expressar direito? Isso também dificulta as relações com o mundo. Como é que você vai conseguir passar numa entrevista de emprego? Ou como é que você vai conseguir uma promoção, uma aprovação, se você não consegue passar a segurança daquilo que é a sua função, por exemplo? Eu conheci pessoas que perderam grandes oportunidades porque não passaram segurança nas suas áreas de atuação profissional. E aí, na hora da entrevista ou na hora que foram convocadas, mas a gente não vai poder te contratar porque você não transmite segurança. Então, isso é importante. Outra coisa é a confiança. Você confia em você? Você consegue se expressar de uma forma confiante aquilo que você precisa passar para o mundo? Eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho umas documentações para resolver, mas eu não vou fazer, eu sempre peço para alguém fazer para mim porque eu não sei conversar não sei resolver. Sabe? Existem pessoas que são assim. Elas não resolvem nada na vida delas porque elas acham que elas não sabem pegar o telefone e dialogar com o outro que está do outro lado. Precisa de um intermediador, precisa de uma pessoa que resolva. Agora você me diz, para onde é que vai caminhar essa pessoa? Essa mulher que se acha incapaz de conversar, onde ela vai parar? Totalmente isolada do mundo, né? Não consegue se relacionar. E aí não vai conseguir alcançar os objetivos que ela tanto almeja. Partilha. Seja uma mulher que partilha. Eu falei aqui no Dia Internacional das Mulheres, né, muitas mensagens de desejo as mulheres, as flores, as mulheres são maravilhosas. E eu coloquei aqui no feed, depois vocês passem lá para dar uma olhada quem não viu. Eu sei que vocês receberam muitas mensagens nos grupos que vocês participam, da família, da parentela, do esposo, dos filhos, porque a escola também trabalha. Aqui em casa eu recebi das filhas. Então, assim, eu sei que vocês receberam muitas mensagens. Essa questão do Dia Internacional da Mulher tá bem amplo, né? Antes as pessoas esqueciam, agora não. Há uma mobilização para poder vocês serem felicitadas, nós sermos felicitadas. Mas e a nossa relação umas com as outras? Como é que anda? E aí eu coloquei lá, no Dia Internacional da Mulher, o que a gente mais precisa é de sororidade. Que uma mulher ajude a outra. Eu tenho algumas políticas aqui no Instagram que eu gosto de cumprir comigo mesma. Por exemplo, eu no feed, nos stories, eu só divulgo trabalhos que sejam de mulheres e em sua maioria das minhas mentoradas. Então eu sei que minha mentorada está trabalhando com alguma coisa, eu corro lá e divulgo o trabalho dela. E sempre coloco, vamos comprar de outras mulheres.
Vamos ajudar outras mulheres que são mães de família, que estão correndo atrás, muitas solteiras, não têm uma ajuda. Então, por exemplo, agora na Páscoa, vamos colocar a Páscoa que está mais próxima aí, né? Essa questão mercadológica. Aí você tem várias mulheres que produzem os ovos de Páscoa em casa para ajudar no sustento da sua família. Você vai lá nas lojas lá e compra aquele ovo, daquele chocolate de sempre, que é o olho da cara, e não ajuda a mulher que você sabe, às vezes a sua amiga está vendendo e você não ajuda. Sabe, como é que está a sua relação com outras mulheres? Ou você ainda está naquele problema transgeracional que a gente viveu lá atrás, das mulheres que competem com mulheres? A gente não vive mais essa era. Nós estamos no tempo onde mulheres se unem e umas ajudam as outras. Isso a gente precisa aprender a partilhar. O que você tem que a outra está precisando e você pode ceder? É um conhecimento, igual eu estou aqui toda quinta-feira com vocês? É um alimento? É uma roupa? O que é que você pode partilhar com uma mulher que esteja precisando? Que tipo de relações você estabelece com as mulheres que te procuram? É uma relação de, tanto faz. A menina me procurou ali, mas tanto faz, não é da minha conta. Aqui também, onde eu moro, há um tempo atrás, né, na pandemia, né, que aumentou muito os casos de agressão contra a mulher no lar, né? Agressões domésticas. E o número de feminicídio também cresceu muito na pandemia. O Brasil é o 5º país que mais mata a mulher em relação ao feminicídio, né? E a maioria dessas mulheres que morrem são mulheres negras. E aqui no condomínio tem um código entre nós mulheres. Nós temos um grupo de mães, e aí quando a gente escuta uma discussão, alguma coisa assim mais acalorada, a gente já aciona o grupo, já fica ligado. Quem é vizinha? Quem tá ouvindo? Aciona a portaria. Uma mulher ajudando a outra mulher. Ou você ainda tá nessa época do, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não sei o que tá acontecendo lá, não sei o que ela fez. Não. As nossas relações com as outras mulheres precisam ser relações de generosidade, de cumplicidade, de companheirismo, né? Então, aprenda isso. Quando colocaram lá, eu quero que você fale sobre relacionamento. Se você esperou que eu fosse falar só sobre relacionamento amoroso, você se enganou. O ser humano desse século está precisando se relacionar com o todo. Eu fui levar minha filha ao médico e o médico disse assim, provavelmente está com falta de vitamina D, porque essa é a geração do celular, eles não pegam sol. Ou seja, eles não saem, não se relacionam. Aqui em casa a gente faz isso, não vai sair? E aí? Fica, cutucando para ver as relações. O ser humano ele não nasceu para viver isolado e só. Humildade, né? Você e o mundo. Você tem sido humilde nas suas relações? Você tem consciência de que, por exemplo, você veio à Terra, tem um ditado que diz, né? Aquele que não nasceu para servir, não serve para viver. Então, como é que está essa sua relação com o outro? Com aqueles que te procuram necessitados, com uma pessoa que você vê, que você sabe que está precisando de alguma coisa? Como que você se relaciona com essas pessoas? Existem pessoas que vivem ali num mundinho, onde esse mundo inclui a casa da pessoa e o carro. Então, ela entra no carro, sabe? A lateral ali que se exploda. Ela está em casa, os vizinhos que se explodam. Não tem esse pensamento, né? Então você precisa começar a olhar para o lado. O mundo ele não é o seu umbigo. Para você todos. Não é só aqueles que você gosta, né? Essa coisa do relacionamento vai além. Você não precisa gostar. Você precisa respeitar e ser empática. Entender que todo mundo passa por situações que nem todo dia todo mundo tá bem. Vai ter dia que você vai ver uma cara feia, vai ter dia que você vai ficar sem uma resposta no WhatsApp, vai ter dia que vão te responder meio trucado, mas você é curada e madura. Você consegue olhar e falar assim, opa, não é comigo. Essa pessoa tá passando por alguma situação. E aí você tem 2 alternativas. Ou você espera passar e procura a pessoa, e aí, você tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Ou imediatamente você já pergunta, tá tudo bem?
você vai ver que a pessoa vai se desabafar para você. Às vezes a pessoa tá ali agressiva, tá ali te maltratando, assim, através da fala, né? E aí você nem sabe que a pessoa tá cortando um dobrado dentro de casa e tá ali pedindo socorro para você, mas não sabe dizer. No trabalho que a gente tem essa relação, né? Ah, não, é trabalho. E aí tem uma pessoa lá gritando socorro e você passa desapercebida por não achar que não sabe se relacionar. Não, porque é colega de trabalho, ele fica lá, eu fico aqui. Não tem que ter isso, não. Nós mulheres, eu sempre digo e vou dizer, agora no mês da mulher, então eu vou dizer toda vez, somos energia geradora desse planeta. Então, se você é curada, ajude a curar outras pessoas, ajude a curar outras mulheres. Se você está em busca da sua cura interior, comece a pensar assim, se eu estou assim, imagina os outros. Esse período pandêmico deixou muita gente adoecida. As pessoas estão intolerantes, impacientes, sensíveis. Você não pode falar nada que a pessoa desaba. Então tenha empatia, olhe para o lado da pessoa. Não veja só o seu lado como se você morasse numa casa de vidro e ninguém pudesse falar nada que você está desabando. Tenta se fortalecer para ajudar as outras pessoas. Ai, mas eu não consigo me fortalecer, eu estou muito mal. Aí você precisa procurar ajuda. Né? Eu tenho uma mentoria, eu tenho curso onde a gente trabalha com mulheres nas mais diversas situações complicadas e não tão complicadas. Porque muitas pensam assim, mas o curso da Vislene, a mentoria da Vislene é para aquela mulher que está ali na UTI, né? Não é. É para a mulher que simplesmente decidiu que vai mudar a sua vida de alguma forma. A mulher que não sabe se comunicar e quer se comunicar melhor, que não sabe se relacionar e quer se relacionar melhor, que quer parar de atrair nas suas relações pessoas que só fazem ela sofrer, que quer mudar o ciclo de relacionamento. Uma pessoa ficou muito brava comigo, muito, muito brava comigo, eu não sabia o motivo. Mas era uma brabeza, assim, terrível. E eu sempre muito tranquila, né? Não revidava, não, muito tranquila. E aí chegou o ponto da pessoa assim, sabe? Não podia nem me ver, que ficava muito nervosa. E foram perguntar para essa pessoa o motivo pelo qual ela estava tão brava comigo. E aí a pessoa vira e fala, foi um negócio que ela comentou. Eu falei algo num tom de brincadeira e a pessoa se ofendeu e eu nunca soube. Eu vim saber pela outra pessoa que, tipo, 1 ano depois ela comentou. Entende? Então, assim, eu pedi desculpa, eu falei, desculpa, eu não sabia que você tinha ficado tão brava por causa dessa brincadeira. E não foi a primeira vez. Já teve outras vezes de eu brincar, a pessoa apelar, e aí eu, calma, pera, desculpa, eu não queria te ofender, me perdoe, né? Me perdoe. Então, assim, será que a gente está tendo essa maturidade de resolver nossas relações assim? Ou simplesmente, fulano tá com raiva de mim, também não quero ver nunca mais na minha vida. Estilo quinta série. Mas aquela pessoa me ligou e falou uns desaforos. Bloqueei, nunca mais falo na minha vida. Eu tenho umas pessoas bloqueadas nas minhas redes sociais. Mas não porque me disseram algo que me desagradou. Não. Simplesmente pelo mesmo motivo que eu aconselho as minhas mentoradas. Existem pessoas nas suas redes sociais, porque a gente precisa se relacionar também nas redes sociais e aprender a se relacionar nas redes sociais. Senão fica todo mundo doente, porque é uma mentirada, né? É aquela mulher com a vida perfeita, aquela mulher super rica, que viaja tudo, mas você vê a mulher tá mal. Só que ela passa uma aparência que a vida é perfeita. Aí aquela que tá mal, acredita naquilo e fica pior. Então eu sempre aconselho, tá vendo pessoas lá que tá te fazendo mal por algum motivo, às vezes não é a pessoa, é simplesmente a situação. Bloqueia por um tempo para você não ficar vendo aquilo ali. E eu uso pra minha vida também. Mas não é porque eu tenho raiva da pessoa, às vezes eu até falo com a pessoa assim pessoalmente, eu só não tenho na rede social. Porque algo que postou não condiz com a minha índole, ou porque eu vi algum bate-boca, eu detesto fofoca na rede social. Então às vezes eu tô seguindo a pessoa e aí eu vejo que ela não sabe se relacionar com outras pessoas. E começa um bate-boca ali, eu já fico com vergonha da própria pessoa e eu vou lá e tiro a pessoa das minhas redes sociais. Porque eu preciso me preservar. Vocês têm se preservado em relação ao relacionamento na rede social? Que a gente não pensa nisso, né? As redes sociais é uma forma pesada de relacionamento hoje em dia. Que se a gente não se preservar, a gente adoece.
Você tem tido esse cuidado com você? Entende como o relacionamento é algo tão amplo na vida do ser humano? Que às vezes você simplesmente se reduz ali ao relacionamento amoroso. Mas aí você vai olhar para sua vida, não tem uma amizade sincera, não se dá bem com nenhum parente, nunca ficou bem no emprego, sempre tendo problema no emprego. E será que você nunca percebeu que o problema pode estar dentro de você e você precisa resolver? Sempre é o outro, o outro, o outro, o outro. É lógico, não esqueça que o outro tem os problemas dele. Mas quando a gente tem problemas de relacionamentos, é uma junção, são dois furacões girando de formas opostas e eles nunca se atraem, eles sempre se batem e repelem. Então, a partir de hoje, você precisa pensar nisso. Dificuldade em se relacionar envolve esses 3 fatores. Envolve você, envolve o outro, envolve a forma como você se relaciona com o mundo. Então, é muito mais amplo do que uma relação amorosa. Se você compreender isso, eu te garanto, pode testar. Começa a testar a partir de amanhã, com aquela pessoa que você tem ranço. Não tem essa história do ranço? Começa a testar a partir de amanhã. Olha assim e pensa, peraí, por que é mesmo que eu não vou com a cara dessa pessoa? Ah, você vai ver. Ou é porque tem algo nela que está mal resolvido em você, e nela isso é explícito, você está vendo ali o tempo todo e isso afeta você, ou é porque ela parece com alguém que te feriu, ou é porque ela parece com alguém que você não gostaria de ter por perto. E tudo bem, não tem problema. Mas você precisa resolver isso, entender por quê. Senão fica parecendo assim, eu nunca vou me relacionar bem com ninguém. Aí você se fecha. Tá errado. Não tem que se fechar, tem que procurar entender. Entender você, pilar número 1. Entender o outro, pilar número 2. E se entender no mundo, na relação geral com as outras pessoas. Porque o homem, ele não viveu para nascer só. Ele não nasceu para viver só. Muito menos a mulher, né? Nós somos acolhedoras, nós somos, né, a do abraço, a do trazer para perto. Então não tem como você viver só. Então é melhor resolver do que sofrer. Tá bom? Bom, hoje nós ficamos por aqui. Espero que você coloque em prática isso que eu falei. São 3 pilares, então coloque os 3 em prática. Garanto para você que você vai melhorar suas relações no trabalho, em casa, com os filhos. Vai ser um novo olhar se você se permitir. Nem tudo é culpa do outro, entenda isso. O outro tem as suas demandas, tem as suas dores, tem os seus problemas. Quando ele trouxer aquele furacão para você, acalma a situação, tenta entender o que aconteceu com o outro primeiro. Não pega para você. É comigo. Não. Você não é o centro do planeta. Nem tudo é com o outro e nem tudo é com você. Às vezes o problema tá ali no mundo, onde a pessoa estava se relacionando. E aí você era a pessoa que estava na frente depois. Mas você não precisa absorver. Você pode simplesmente ser um para-raio. Já pensou nisso? Bate ali a energia, você... Calma aí, isso não é pra mim. Mas deixa eu te ajudar, o que tá te acontecendo? Te garanto, você vai se relacionar com qualquer pessoa nesse planeta. Não vai existir mais essa história de pessoa difícil pra você. Vai acontecer igual acontece comigo. Como que você consegue conversar com... Como que você consegue se relacionar com essa pessoa? Eu falo, gente, normal. Porque eu sigo esses 3 pilares. E nunca tive problemas de relacionamento. Desde que eu me entendo por gente, né? Eu tive na escola problemas de adolescente. Mas desde que eu me entendo por mulher, eu nunca tive problema de relacionamento. Eu sempre tento colocar isso em prática. Eu espero que vocês coloquem também. Tá bom? Eu quero dizer para vocês que os outros 2 temas que foram votados, ficaram empatados quase, eu vou usar na sequência. Então, hoje nós falamos de relacionamento. Na próxima, vamos falar de empoderamento emocional. E na outra, tem um outro que eu não lembro se são... Sei que são 3 temas. Os 3 eu vou falar porque ficaram bem votados. Tá bom? Boa noite. Fiquem com Deus. Saúde e paz. Se cuidem e vamos ter relações saudáveis. Partindo de você para o mundo. Tá bom? Beijo. Até a próxima quinta-feira.